Olá, queridos, graça e paz, abençoados com todas as sortes de bênçãos. Sejam muito bem-vindos a mais um quadro Examinando as Escrituras. Você que ainda não é inscrito, se inscreva aí Ministério Graça e Verdade ou pesquisa Elcio Jesus. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like, compartilhe essas mensagens para que outras vidas possam estar desfrutando desta palavra, tá bom? Vamos falar durante essa semana sobre o tema o caos em Adão. É um assunto bem complexo. Nós temos algumas mensagens, falamos sobre essa questão da natureza, o primeiro Adão, o segundo Adão, que é Cristo. E existe muita coisa a ser estudado, amados. Muitos aspectos, muitos pontos. Então precisamos nos deter em alguns contextos, em alguns textos, para desenvolver melhor o nosso conhecimento, tá bom? Então nós vamos falar sobre o caos em Adão e vamos iniciar em Gênesis capítulo 3, versículo 17, depois ali da queda do homem, da sentença. Olha o que Deus falou para Adão, Gênesis 3:17. E ao homem disse, falando Adão, a consequência da queda de Adão. E ao homem disse, porquanto destes ouvidos a voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei. Então Deus deu uma ordem a Adão, não coma. E comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela. Maldita é a terra por tua causa. Em fadiga comerás dela, da terra, todos os dias de tua vida. Então, por causa da desobediência a Deus, a terra se tornou maldita. Então observe que a sentença aqui é para Adão. Porque você deu ouvido à voz da tua mulher, você comeu da árvore, do fruto que te ordenei, dizendo não comerás dela. Então por causa disso, por causa de você, a terra se torna maldita. Então olha que interessante, amados. Como nós sabemos, Adão não tinha nenhum tipo de nacionalidade. Porque algumas pessoas dizem assim, ô irmão, o pecado começou em Adão. Mas o pecado que Jesus tirou do mundo, vocês têm falado aí que era a transgressão da lei. Mas Adão pecou e a lei não tinha sido estabelecida ainda. Verdade. No tempo de Adão, de Abraão, de Noé, por exemplo, não tinha nenhum tipo de lei. Mas pelo fato de não ter uma lei para imputar o pecado, não significa que o pecado já não existia. Então o pecado sempre existiu depois da queda do homem. O que não havia, digamos assim, era uma justiça, que veio mediante a lei para punir o pecador. Porque a lei veio justamente para dar força ao pecado. A lei veio para condenar, aquele pecado que entrou por Adão. Isso é bem interessante, amados, que o pecado não entrou pela lei de Moisés. O pecado entrou por Adão. A terra se tornou maldita não foi pela lei de Moisés, foi por Adão. Agora, o ministério de Moisés, a lei de Moisés, era um ministério de quê? De condenação e morte. Era a lei de Moisés que dava força a esse pecado que entrou por meio de Adão. Esse pecado que separou a humanidade de Deus, esse pecado que rompeu o relacionamento do homem com Deus, ele só veio à tona, por assim dizer, depois que Deus enviou o seu promotor de justiça, Moisés. Moisés, ele era o acusador. Olha que interessante. Jesus fala lá em João, capítulo 5, versículo 45, ele diz, eu não julgo vocês, eu não condeno vocês. Quem condena vocês é Moisés.
Olha que interessante. Então Moisés era esse promotor de justiça. Moisés que trouxe a lei, né, que dava força àquele pecado que entrou por intermédio de Adão. Então é bem interessante isso. Vamos entender que houve o pecado que nós chamamos do pecado original, que foi uma desobediência do homem direto com Deus, independente da lei, tá bom? Independente da lei, independente da graça, independente de nacionalidade, se era judeu, se era gentil, não importa. Ali não havia nenhuma descrição, não havia, melhor dizendo, nenhum tipo de nacionalidade, se era gentil, se era judeu, não havia isso. Aliás, não havia ainda o povo chamado povo judeu ou Israel, ainda não havia. Então, o pecado entrou por Adão e, consequentemente, a terra se tornou maldita por causa da desobediência de Adão. Lá na frente veio a lei para punir, para dar força ao pecado, que nós vamos chegar lá um pouquinho mais à frente. Então vamos entender. E ao homem disse: porquanto destes ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Então a terra se tornou maldita. Primeiro ponto. A terra em Adão se torna uma terra maldita. O homem perdeu o seu vínculo com Deus. Né? Deus descia para estar ali no jardim e falava com o homem. Aquele relacionamento foi cortado por causa do pecado de Adão. Olha o que Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 5, versículo 12 em diante. É bem interessante isso. Vamos lá. Vamos aos fatos. Portanto, assim como por um só homem entrou o que no mundo? O pecado. Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Então, por um homem só entrou o pecado no mundo. E quem foi esse homem? Foi Moisés? Não, foi Adão. Então, o pecado não entrou no mundo. O que é que eu estou querendo trazer com isso? Para vocês entenderem qual era o pecado que era a transgressão da lei e qual era o pecado que chamamos de pecado original ou pecado adâmico, que foi a desobediência, a transgressão do primeiro homem com Deus, que era também uma transgressão. Porque o pecado da lei era o transgredir a lei, mas o pecado do primeiro homem foi transgredir direto uma ordem de Deus. Então vamos lá. Então o pecado, ele entrou no mundo por um homem, que foi Adão. Percebe-se? Isso é a origem do pecado. O pecado entrou por um homem que era Adão. E por este pecado de Adão entrou o quê? A morte. A morte aqui era a morte espiritual, ou seja, os espíritos não tinham mais esse relacionamento, o homem não tinha mais esse vínculo com Deus. O espírito estava, digamos assim, em um estágio de dormência. Eles não estavam, digamos, em atividade, eles não se relacionavam com o Espírito de Deus. Por exemplo, quando Paulo diz, aquele que se uniu ao Senhor, lá em Coríntios, Paulo fala isso, se tornou um só espírito com o Senhor. E quando foi que esse espírito foi unido de volta ao Senhor? Depois que Jesus veio, morreu e ressuscitou. Esses espíritos, os espíritos de todos os eleitos, eles voltaram de novo a ter essa comunhão com o Senhor, essa unidade com o Espírito de Deus. Então, antes disso, por causa do pecado adâmico, esses espíritos, que aqui é traduzido como morte, essa morte, né, por causa do pecado adâmico, impedia esses espíritos terem um relacionamento com Deus. Depois da obra de Jesus, depois da ressurreição, a mensagem do Cristo ressuscitado aproximou novamente esses espíritos de Deus. É por isso que a palavra hoje diz que nós somos o quê? Espíritos aperfeiçoados. Esses espíritos que outrora estava separado de Deus, distante da glória de Deus, esses espíritos foram
ressuscitados. Esses espíritos foram reaproximados de Deus. Por quê? Porque Jesus fez isso, aperfeiçoou esses espíritos que estavam separados de Deus. Então, o pecado entrou no mundo por um homem, a saber, Adão. E pelo pecado, a morte. Interessante que a morte passou a todos os homens, por isto todos pecaram. Então, a consequência do pecado de Adão passou a todos os homens. Mesmo aqueles que não pecaram, a semelhança do pecado de Adão era, digamos assim, um pecado hereditário. Passou a todos os homens. Com a queda de Adão, todos nasceram caídos, ou seja, separados, destituídos da glória de Deus. Tanto os filhos, a herança da serpente, né? Lá em Gênesis 3,15, a descendência da serpente, que já nasceram de fato caídos, porque eram apenas almas viventes, eram os perdidos, bem como também os eleitos. Eles nasceram no espírito eleitos, predestinados, porém estavam separados, destituídos da glória de Deus por causa da semelhança deste pecado, do pecado adâmico. Ah, irmão, mas não havia uma lei de imputação. Sim, não havia a lei que imputasse o pecado. Mas o pecado já estava no mundo, porque o pecado não entrou por a lei. O pecado entrou por Adão. Agora, a transgressão da lei é uma outra história. Nós vamos chegar lá. Então vamos continuar. Agora vem o versículo 13, presta atenção. Romanos 5,13. Olha o que diz Romanos 5,13. Porque antes da lei já estava o pecado no mundo. Então antes da lei o pecado já estava no mundo. Então o pecado não veio depois da lei. O pecado já estava no mundo antes da lei. Não havia uma imputação. Não havia o promotor de justiça. Não havia a lei que dava força a este pecado. Não havia lei que condenava o pecador, mas o pecado já estava no mundo. Olha que interessante, amado. É o 13. Porque antes da lei já estava o pecado no mundo, mas onde não há lei, o pecado não é levado em conta. Então o pecado já estava no mundo, mas pelo fato de não haver uma lei, esse pecado não era imputado. Mas o fato deste pecado não ter sido imputado porque não havia uma lei, não significa que esse pecado não imperava. Esse pecado já imperava. A morte já imperava. Porque o pecado e a morte, a separação do homem com Deus, ela já existia desde a queda de Adão. Não havia uma lei para imputar, para cobrar, para julgar. Mas ele já existia. Ele já estava sobre a terra, porque a terra se tornou maldita por causa da desobediência de Adão para com Deus. Então olha que interessante, amados. Versículo 14. Então observe que no versículo 13, o pecado já existia no mundo, mas não havia uma lei para a imputação do pecado. Agora olha o versículo 14. No entanto, a morte reinou. Olha, a morte reinou. Ah, mas não, a lei não importa, mas a morte estava reinando. Ah, mas não tinha uma lei para punir. Não importa, era o ministério da morte. A morte reinou. Olha lá, versículo 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. E até Moisés aqui não é o personagem, quando Moisés nasceu lá e foi criado lá pela filha da filha de Faraó. Não. Olha que interessante. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Moisés aqui é o ministério, é até o último véu. Jesus de Nazaré que estava cumprindo a lei. Então, a morte reinou desde quando? De Moisés até Jesus? Porque Moisés trouxe a lei. A morte reinou, a morte espiritual reinou de Moisés até Jesus? Não. A morte reinou desde Adão até Moisés. E até Moisés nós entendemos que até Jesus de Nazaré, o último véu da lei que veio cumprir a lei. Então a morte já estava reinando desde Adão. Não havia lei. A lei chegou em Moisés. Então a morte que reinava em Adão, Moisés agora recebe a lei. E essa lei agora é esse ministério de condenação e de morte. Essa lei agora ela vai validar o pecado adâmico.
Essa lei agora, ela vai imputar o pecado adâmico. Porque se foi dado uma lei, é porque antes houve o quê? Um erro. Houve um crime. Então tinha que ter uma lei para punir o criminoso. Então se o pecado entrou no mundo por Adão, não foi por Moisés. A morte entrou no mundo por Adão, não foi por Moisés. A terra se tornou maldita por Adão, não foi por Moisés. Moisés agora recebe uma lei para punir, sabe? Para condenar esse pecado e essa morte. Então por isso que todos pecaram, estavam todos destituídos da glória de Deus. No entanto, a morte, é o versículo 14, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que havia de vir. Então Adão transgrediu, amados. A transgressão da lei é o pecado. O pecado é a transgressão da lei. João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus tirou. Qual era o pecado? A transgressão da lei. Qual foi o pecado que Jesus de Nazaré tirou sobre o seu povo? Não foi sobre os gentios, sobre os judeus. Era justamente a transgressão da lei. Jesus cumpriu no seu corpo a lei e, consequentemente, ele levou as maldições da lei, né? Por isso que Paulo diz em Gálatas, capítulo 3, versículo 13, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso era a lei. Então Jesus foi pendurado no madeiro e levou sobre si as maldições. A profecia de Isaías 53, ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Nossas não é dos gentios, dos judeus. Os judeus transgrediram a lei. Então Jesus foi ferido por causa das transgressões dos judeus. Os judeus transgrediram a lei de Moisés. Então ele foi ferido por causa das nossas transgressões dos judeus. Foi moído por causa das nossas iniquidades dos judeus que transgrediram a lei de Moisés. Então Jesus de Nazaré, ele veio tirar o pecado do mundo, né? Paulo diz em 1 Coríntios 5:7, porque Cristo, nosso Cordeiro Pascual, já foi por nós sacrificado. Nós quem? Paulo, que era um judeu, e pelos seus conterrâneos, judeus. Paulo está falando do seu povo. Cristo morreu por nós. O nosso Cordeiro Pascual, né? O Cordeiro era o símbolo do animal que pelo sangue remia, né, da lei aquele pecado, que na verdade não tirava, apenas apaziguava. Mas Jesus, como esse Cordeiro de Deus, ele veio para definitivamente tirar o pecado do mundo, que naquele contexto era justamente a transgressão da lei. Então os gentios não faziam parte disso. Entretanto, nós entendemos, amados, entre linhas aqui, nós entendemos que a consequência do pecado adâmico, ela não é uma consequência de pecado humano ou legalista. Ela é uma consequência de um pecado espiritual. Não separou a carne do homem, separou o estado de espírito dos homens. Ou seja, os espíritos não se relacionavam com Deus por causa do pecado adâmico, porque o pecado entrou pelo homem, Adão, e pelo pecado entrou a morte, e essa morte separou esses espíritos de se relacionarem com Deus. Não tem nada a ver com a transgressão da lei, que é uma outra história, tá bom? Então vamos continuar com o raciocínio. É o 14 ainda. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Então a morte estava reinando desde Adão, antes da lei, até Moisés, até Jesus de Nazaré, que é o fechamento da lei. Sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Então Adão transgrediu. Assim como os judeus transgrediam a lei, e isso era contado ou era imputado como pecado, Adão transgrediu uma ordem direta de Deus. Adão também transgrediu, porque Deus disse não coma, e ele comeu. Então, no versículo 14, diz que Adão transgrediu. E que era Adão? A figura daquele que havia de vir. 15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo,
abundou para com muitos, não foi para com todos. 16. Também não é assim o dom como a ofensa, que veio por um só que pecou. Olha, a ofensa veio por um só que pecou, está falando de Adão. Porque o juízo veio, na verdade, de uma só ofensa, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Então o juízo para a condenação veio de uma única ofensa. E qual foi a ofensa? De Adão, não foi de Moisés. A ofensa que veio foi de Adão, não foi daquele que transgrediu a lei. Agora, interessante é que o texto vai continuar, versículo 16. Também não é assim o dom como a ofensa, que veio por um só que pecou. Porque o juízo veio, na verdade, de uma só ofensa para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Então, muitas ofensas, está falando agora da transgressão da lei. De uma única ofensa que foi de Adão, de uma única transgressão que foi de Adão, veio o juízo. Veio a lei que imputava o pecado. E de muitas ofensas, no plural, que foi a transgressão da lei de Moisés, veio o quê? A justificação na pessoa de Jesus de Nazaré. Então, por causa da ofensa de Adão, por causa do pecado de Adão, por causa da morte que entrou por meio de Adão, veio o juízo. E o que era o juízo? A lei que iria punir. Eu estou falando do primeiro juízo, não estou falando do juízo dos judeus, tá bom? Que é uma outra história. Veio o juízo no sentido da sentença. Veio a lei para condenar ou dar força, validar o pecado. Imputar, melhor dizendo, o pecado. Agora, depois que a lei veio, o que aconteceu? As ofensas abundaram. É por isso que Paulo diz que onde abundou o pecado, ou seja, onde abundou as ofensas, no plural, porque ali está falando da transgressão da lei, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus para justificar o pecador. Então Jesus ele veio justificar quem? Os gentios? Não, ele veio justificar os judeus que estavam debaixo da transgressão da lei. Então a primeira ofensa, Adão direto com Deus. As ofensas, os judeus que não estavam, que não tinham condição alguma de cumprir a lei. Ou seja, eles transgrediam a lei, então a ofensa abundava. E aí veio Jesus com sua graça e superabundou sobre essa ofensa. É por isso que João fala lá na sua carta, que ele diz assim, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Por quê? Porque ele entendia como um judeu que todos estavam ali debaixo de ofensa. Todos estavam debaixo de pecado porque estavam transgredindo a lei. Então nós hoje não podemos dizer que temos pecado. Alguém lê esse texto isolado e diz assim, vocês dizem que não tem pecado. Mas João disse que aquele que não tem pecado, que diz que não tem pecado, é mentiroso. João estava falando para os judeus que estavam transgredindo a lei. É para esse público que João está falando. Nós gentios não tínhamos nada com isso. Nós nem tínhamos lei. O que aconteceu foi que quando Jesus morreu, ele justificou os judeus, não todos, os eleitos, os predestinados, os escolhidos antes da fundação do mundo, e ele aproximou aquele estado de espírito que estavam separados de Deus por causa daquela primeira transgressão que foi a de Adão, que influenciou de alguma forma todos os povos, porque afinal de contas ali foi o início, né, da formação do homem, da população, da existência, né, humana, biologicamente falando, é claro. Então, amados, é bem interessante atentar para esses aspectos. A transgressão da lei era o pecado dos judeus. Os gentios não pecaram porque não tinham a lei, mas eles estavam debaixo daquela maldição que houve na terra. Eles estavam também fazendo parte daquele reino de morte que começou em Adão. Não começou em Moisés, começou em Adão. Então os gentios estavam o quê? Separados. Não é isso que Paulo escreve aos Efésios? E ele vai explicar que os gentios estavam separados e pelo sangue da cruz eles foram aproximados. Então eles estavam separados sem Deus, sem entendimento,
vivendo de qualquer forma, e no sangue de Jesus, Jesus justifica os judeus e aproxima os gentios que estavam separados. Estavam separados por quê? A lei era a parede de inimizade, bem verdade. Mas a lei existiu, ou a lei veio, Deus deu a lei, por causa de uma origem lá que foi o pecado adâmico. Espero que vocês estejam aí, entendendo o ponto central aqui da nossa mensagem. O caos que entrou por meio de Adão, tá bom? Versículo 17. Porque se pela ofensa de um só... 17, Romanos 5,17. Porque se pela ofensa de um só a morte veio a reinar por esse, vírgula. Então, pela ofensa de um só, Adão, a morte veio a reinar por esse, pela ofensa de Adão. Então a morte reinou pela ofensa de um só, de Adão. E não pela ofensa de muitos dos judeus que transgrediam a lei. Percebe que a morte está antes da transgressão da lei? Então vamos lá. Porque se pela ofensa de um só a morte veio a reinar por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Olha, então aqueles que receberam a abundância da graça reinarão em vida também por um só, por Jesus Cristo, o segundo Adão. 18. Portanto, assim como por um só, ou por uma só ofensa, veio juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para justificação e vida. Olha que interessante o versículo 18 do capítulo 5 de Romanos. Olha, portanto, assim como por uma só ofensa, veio juízo sobre todos os homens para condenação. Por uma só ofensa, pela ofensa de Adão, veio juízo para condenação. Ou seja, o pecado e a morte já existia. Não tinha lei para imputar. Mas quando a lei vem, né, ela agora vai julgar. Ela agora vai condenar. Ela agora vai dar força a esse pecado que já existia. Vou fazer mais uma vez essa leitura. Portanto, assim como por um só veio a ofensa, Romanos 5,18. Portanto, assim como por um só a ofensa veio, o juízo sobre todos os homens para a condenação. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, que foi o sacrifício de Cristo, veio a graça sobre todos os homens. E todos os homens aqui, está falando de todos, obviamente, de todos os judeus que estavam debaixo da lei, tá bom? Que foi que Jesus veio resgatar. Veio sobre todos os homens para justificação e vida. Que ele veio justificar justamente os judeus que estavam transgredindo a lei. Então, deixa eu tentar recapitular. O que é que nós estamos falando aqui? O pecado entrou no mundo por Adão. A morte entrou no mundo por Adão. A morte reinava desde Adão, antes da lei, até Moisés, até Jesus de Nazaré. A lei ela veio para dar força ao pecado, mas o pecado não começou na lei, o pecado começou em Adão, tá bom? Mas a lei veio validar este pecado. Eu sei que pode haver aí algumas perguntas, mas o pecado é a transgressão da lei, então não tinha lei, não tinha pecado. Não, o pecado já tinha, não tinha era punição. Não tinha condenação no sentido jurídico que a lei trouxe. Mas tinha a questão de estado de morte. Homem cortado